A doutora se sente ofendida ou violentada, algo do gênero que poderia desencadear aqui uma medida protetiva. Qual é o passo? Procura-se uma delegacia, ok? Procura-se uma delegacia da mulher. E aí você, a regra geral é levar provas que comprovem que você está sendo agredida patrimonialmente, fisicamente, psicologicamente. Mas e se não tem provas? Vamos partir do contexto simples. O Eu não tenho peso da prova, não. palavra da vítima, ela tem uma função fundamental. Tô me sentindo, tô me sentindo agredida psicologicamente. Não é ofendida a palavra, Normalmente, doutor, quando há alguma dúvida, o juiz que está recebendo aquela informação da delegada que está pedindo, ou da repartição policial que está requerendo a medida protetiva, se o juiz, ele, com a experiência que ele tem, em alguns casos, ele analisar, ele, antes de deferir a medida, ele pede para que o setor social ouça as partes. Existe isso. Mas a doutora já viu um processo assim? Já. Eu não vi detalhe. Existe. Existe quando há uma dúvida ou algum receio de que aquela informação ela pode, de alguma forma, ser inverídica, o juiz ele não defere imediatamente a medida, ele ouve o setor social e qual é a resposta do setor social, ele defere ou não. Então, é como eu estou lhe falando, não é assim, eu vou lá e vou prestar uma queixa completamente falsa e que eu estou montando um quebra-cabeça de forma invertida. Não, eles têm habilidade, mas a repartição policial ela tem por dever colher aquele requerimento e enviar para a justiça, aquela informação e enviar para a justiça. Aí, o juiz, de uma forma mais, com as provas que ele tem, ele identifica se aquele caso é para que seja deferida uma medida imediata. Se ele tiver, muitas vezes, quando há alguma dúvida, ele manda para o setor social, o setor social entra em contato com o suposto agressor e com a vítima, para depois o juiz decidir. Então, existe esse trâmite, sim. Eu já atuei em vários casos assim, que houve esse passo de não ser deferido imediatamente. Mas o embasamento dele é o quê? No que foi o depoimento da vítima? Não, ele ouve o suposto agressor. Não, eu falo assim, porque você diz que vai fazer uma análise, mas a análise vai estar restrita ao que a suposta vítima colocou. Em cima do que a vítima ela informa e a delegada acolhe e manda para a justiça, se o juiz não deferir de pronto, ele manda para o setor social. Sim. O setor social marca para ouvir o agressor. Aí, em cima do depoimento da vítima, é analisado o que é perguntado para o agressor, dependendo do caso, ou do suposto agressor, tá? Dependendo do caso, e aí volta para o juiz decidir. Não, mas essa questão dessa fundamentação aqui sobre o que a suposta vítima coloca, que eu não entendo. Porque se a suposta vítima falar que está sendo vítima de agressão, normalmente é deferida, a não ser que ela não consiga, na explicação do caso específico, falar que está sendo vítima, nem que seja de uma violência psicológica. Mas é por isso que eu lhe digo, o setor social ele é de extrema responsabilidade e importância nesses casos, porque a maior violência é a psicológica que a gente não consegue, às vezes, comprovar de forma material. Então, não, quando já entra nessa seara onde começa a análise de fato, aí ok, aí a medida, eu acredito que esteja, de fato, já sendo direcionada de uma maneira mais correta, pois já teve, ou pelo menos, um trabalho em busca da verdade real sobre os fatos ali narrados, ok? O que eu digo no momento que é terrível é a questão daquela, a pessoa faz o primeiro boletim de ocorrência, vai lá e pede a medida protetiva. Normalmente, elas são deferidas se a pessoa coloca lá que está sofrendo algum tipo de violência física ou psicológica. Então,
Aí, quando é deferida, aí essas pessoas, os advogados e o acusado ali, naquele momento, que tem que provar o oposto. Então, é extremamente difícil, ok? Então, é muito cômodo a pessoa que quer utilizar dessa lei como um mecanismo de vingança, fazer uma narrativa e conseguir essa medida Não, doutor, mas como eu protetiva. estou lhe falando, eu não vou dizer que nunca houve, tá? Eu não posso ter essa propriedade de afirmar que nunca houve. Mas quando não se tem comprovação contundente de que aquela vítima realmente está sofrendo violência, como muitas vezes ocorre na questão dos crimes psicológicos, os crimes de violência psicológica contra a mulher, o comportamento do juiz é, na hora, pedir para que seja ouvido pelo setor social. Essa é, assim, a real prática. Se eventualmente já houve essas situações, quando chega, em seguida o Poder Judiciário identifica. Eles conseguem, porque existe todo um passo a passo que consegue se identificar se houver, eventualmente, alguma informação que não traga à luz que aquela denúncia é real. Então, assim, eu reforço a questão do posicionamento. A lei ela é levada muito a sério. Ela é levada muito a sério. Mas a gente também tem que ter o olhar e trazer o colega advogado para que ele não incentive determinados comportamentos. E eu acho que, assim, a nossa classe ela é muito sensível para isso. Eventualmente, existem comportamentos que o advogado não consegue conter no seu cliente. Aí a gente também não pode acusar que o advogado está sendo conivente e alimentando aquela situação, porque você não tem o controle sobre o seu cliente. Você instrui, você orienta, mas o comportamento dele é de responsabilidade dele. Afinal de contas, o cliente ele tem 18 anos, capacidade civil. Agora, se ele se utiliza desse modo, dessa ferramenta, dessa construção da sociedade, de nós mulheres, da nossa proteção, para que ocorra esse tipo de prática, o judiciário tem que coibir de forma efetiva, porque nós não podemos aceitar o enfraquecimento da lei. De forma alguma. Isso aí eu acho que é um fator inegociável e que não tem como colocar panos quentes. Eu entendo tudo que o senhor falou, mas eu lhe afirmo que o judiciário, nas ações que eu já trabalhei, nas ações que eu estive presente, ele tem esse olhar de ouvir o setor social para trazer à luz a verdade. Eu observo, porque eu vejo que é extremamente complexo. Eu me coloco do outro lado, né? Porque se uma pessoa pede uma medida protetiva, e se eu fosse o juiz e indeferisse aquilo, acontecesse algo com essa pessoa, eu seria responsabilizado. Então, Exatamente. eu observo que as pessoas, com medo do possível problema que pode se gerar daquele não deferimento, daquele pedido de liminar, eles têm mais deferimento do que indeferimento. Então, o que se observa? É que, na dúvida, defere, depois vamos apurar. Então, com isso, com esse desenho todo, é que veio os oportunistas e utilizam dessas ferramentas. É esse que é o caso. A questão da importância da lei, todo mundo, eu acredito, na sociedade, principalmente as pessoas que trabalham na área do direito, sabe da importância da norma, sabe que ela realmente é importante, ela não pode ser enfraquecida. Porém, quem enfraquece, que deve ser punida. Isso, é essa colocação. Eu não sei como. Você vai perguntar, Paulo, mas vamos fazer como? Eu não sei. Só estou tentando trazer luz aqui ao que de fato acontece e que precisa criar-se um mecanismo para que de fato consiga aprofundar futuramente sobre as medidas e também punir as pessoas que utilizam dessa norma, pois está desvirtuando e está prejudicando as pessoas que realmente precisam. Você imagina uma situação, continua isso, esse desenho que algumas pessoas oportunistas utilizando. Sim. Vai chegar um certo ponto que as pessoas, que até mesmo machistas, vão começar a utilizar desses pontos para enfraquecer a norma. Aí depois as mulheres vão ter um retrocesso.
legislativo por causa disso. Então, ou seja, antes que isso ocorra, eu acho que deveria coibir essas pessoas de utilizar esse mecanismo, uma maneira de puni-los efetivamente. Porque, doutora, vamos ser sinceros, é muito cômodo. Eu tô aqui, pessoa sem ética, viu, pessoal? Não tô falando eu. Eu tô aqui. Ah, tá. Tô brigando aqui, tô separando. Meu marido tá me fazendo raiva, tá com outra. Eu vou acertar ele, agora é minha vez. Eu vou acertar ele. Vou lá e faço uma queixa contra ele. E nessa queixa, eu falo que estou sofrendo violência. Teoricamente, o juiz vai analisar, ele não vai saber que está lidando com a pessoa que está utilizando de má fé. Ele presume que a pessoa que está entrando em juízo ali está realmente passando por aquela situação que está sendo narrada. Então, ele vai deferir. Só que entre o que eu estou narrando e a verdade, a distância, existe um abismo, na verdade. Mas eu estou me beneficiando daquilo. Então, para mim, naquele momento, é excelente. Eu estou tirando meu desafeto dos bens, eu estou dificultando o acesso dele aos filhos, se houver, e eu ainda estou colocando ele numa situação extremamente desfavorável até para se relacionar, pois ele vai estar respondendo por uma medida Maria da Penha, uma medida protetiva. A pessoa que for namorar com um indivíduo desse vai olhar e falar, esse cara bateu na mulher, esse cara tem medida protetiva, imagina os familiares. Hoje todo mundo faz aquela certificação, né, de quem está entrando no seio familiar. A pessoa joga o nome da pessoa, aparece Maria da Penha. Imagina você, sua irmã tá namorando com esse indivíduo. Você vai falar o que com ela? Mas, Cuidado. doutor, não, eu sei, mas, doutor, é assim, nós, enquanto sociedade, eu não falo nem em relação ao gênero, homem e mulher, mas eu falo enquanto sociedade civil. Nós temos o dever de proteção, porque o senhor provavelmente, eu digo o senhor, mas de forma geral, nós temos irmãs, nós temos mães, nós temos filhas. Essa desconstrução, esse pensamento, ele é machista. Nós temos que desconstruir. Mas como é que a gente vai desconstruir? O que ocorre muito, doutor, muitas vezes, em função do próprio patriarcado, do próprio comportamento, nós temos um viés de culpabilizar a mulher, tá? E aí achar que futuramente a lei vai se enfraquecer, mas nós temos que nos posicionar e não aceitar. Mas também como é que a gente vai operacionalizar isso? Aí a gente entra, vou falar inclusive em relação ao que o senhor defende, a ODS 17. Os órgãos têm que ter interação, têm que ter uma conversa entre si e têm que fazer o que nós já temos. O governo está fazendo, o governo está divulgando, tem que publicizar os direitos das mulheres, tem que falar, quando uma mulher for agredida, que ela pode ser acolhida numa delegacia. Então, na verdade, eu acho que é o contrário. Nós temos que combater esse comportamento machista, essa visão machista e fortalecer a mulher enquanto gênero. Porque enquanto nós não tivermos uma educação, doutor, assim, a nível de informação, a lei da Espanha, a lei que protege as mulheres na Espanha, ela é considerada uma das mais avançadas no mundo. Mas por que hoje em dia caiu em números drasticamente os casos de violência de gênero lá? Porque existiu uma obrigação do Estado de que se inserisse a disciplina de igualdade de gênero desde o maternal. Então, a criança no ensino fundamental, no ensino que era o médio, que agora era segundo grau, no ensino médio e na universidade, até a formação completa profissional, ela tem a disciplina obrigatória de igualdade de gênero. Enquanto não houver essa educação para essas gerações que estão vindo, essas situações vão ocorrer. Eu acredito que vai ter um lapso temporal ainda para chegar à questão da igualdade, né? Tem muita Então, coisa assim, trabalhada. toda essa visão machista do que o senhor reportou em relação à lei, na verdade, é a válvula propulsora para a desconstrução do patriarcado. Mas, doutora, eu não, na verdade... Não, eu já compreendi, doutor, eu não... mas doutor, eu já compreendi. Eu só estou lhe falando que
o que o senhor está trazendo é um caso muito prático, né? A gente está falando da nossa habitualidade em relação a esses casos que, porventura, tenham na justiça. É o que ocorre no dia a dia da advocacia. Mas aí, bora falar da sua ODS 17. Vamos lá. Da importância que tem instrumentalizar toda essa situação para que não ocorra e não se use a lei de uma forma desvirtuada. Então, eu acredito até na questão da mudança social. Eu sei que requer tempo, eu sei que os objetivos, sonhos, as metas, muitas das vezes não vamos conseguir alcançar ou visualizar o alcance disso, porém, as próximas gerações serão um caminho, uma bússola, um direcionamento. Nessa questão da igualdade, tem muita coisa a ser trabalhado, entendeu? Tem diversos fatores a ser trabalhado, tem a questão da desconstituição, do que foi constituído com muito tempo, a questão do machismo, a questão do racismo, a questão de todo tipo de violência de gênero. Porém, aqui, nesse momento, quando eu trouxe essa questão da violência, eu não estou trazendo a questão de um contexto social, ok? Fique bem claro, eu tenho total direcionamento a essa questão da igualdade. A gente lhe conhece, sabe do seu profissionalismo, do seu posicionamento. O senhor está trazendo pontos individualizados que muitas vezes são utilizados ou podem ser utilizados. É porque realmente incomoda, a gente depara, às vezes, conversando com os colegas advogados e gera um desconforto. E eu não vou me furtar também a levar o debate a essa situação. Por isso eu até agradeço pela coragem de estar debatendo sobre o tema aqui, que é extremamente relevante e importante. Mas nada da questão pessoal, com questão de machismo, questão de racismo estrutural, violência de gênero, longe disso. É muito importante, doutor, trazer esse tema. É muito importante discutir esse tema. Nós ficaríamos aqui uma semana, 24 horas debatendo. É importante que pessoas como o senhor tragam esse debate, até para clarificar e a gente até usar o seu podcast como um instrumento educacional de fortalecimento da lei e principalmente da nossa responsabilidade como representante daqueles clientes que estão com um problema desse. Exato, é porque traz diferentes pontos de vista, várias leituras, como a gente tinha mencionado anteriormente aqui, todo ponto de vista é vista de um ponto, cada pessoa vai analisar de uma maneira, a justiça por si só, ela é subjetiva, depende do momento que você está, como você está visualizando e como você está local, se você está como vítima, como acusado, como a mãe da vítima, como o pai do acusado, então vai depender, é muito relativo no momento que você está vivenciando ali para você definir. O que eu quis trazer aqui para o debate é apenas uma leitura do que os colegas têm mencionado e muitas das vezes não tem coragem de levar a debate ou mesmo a questão publicizar o que realmente pensa. Na verdade, eu estou falando aqui em nome de várias pessoas que trouxeram essas informações, me questionaram, perguntaram por que eu não colocava isso em debate. Aí eu aproveitei que a doutora é corajosa para fazer um enfrentamento sobre o tema totalmente espinhoso. Então, o pessoal não tem nada pessoal, é apenas uma leitura do que está acontecendo de fato. A gente sabe que a sociedade é muito machista, temos que trabalhar isso, inclusive, eu sei que eu tenho machismo estrutural comigo, tento trabalhar, sei que é difícil, porque é uma coisa que foi construída com o passar do tempo e não vai ser desconstituída de um momento para o outro, mas vamos trabalhando para isso, doutor. Doutor, eu lhe agradeço a sua coragem também de